Esse texto mostra a situação, a condição em que a humanidade se encontra. O texto de 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, mostra a situação em que os seres humanos se encontram. É uma situação de inimizade com Deus. É uma situação de vínculo quebrado. O homem, ele está distante de Deus. O texto mostra isso. A humanidade, ela se encontra em uma situação miserável e deplorável. São inimigos de Deus. Porque a Bíblia diz, em Salmos capítulo 14, verso 3, que todos se extraviaram e juntamente se corromperam, e não há quem faça o bem, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, verso 23, também diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O texto mostra esse quadro caótico. O texto de 1 Timóteo capítulo 2, verso 15, mostra isso. Que a raça humana, ela é inimiga de Deus. O homem, ele tem cada vez mais se afastado de Deus. A humanidade, ela tem cada vez mais se afastada de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20, diz que os atributos invisíveis de Deus, assim o ser eterno com poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido pelas coisas que foram criadas. Olha que texto extraordinário. Romanos capítulo 1, verso 20, diz que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, são manifestas, são reconhecidos desde a criação do mundo, formando as coisas que foram criadas. Ao texto, esse Romanos capítulo 1, verso 20, encerra dizendo: por isso, tais homens, os homens são indesculpáveis, os homens são culpáveis diante de Deus. Deus, ele se revelou à humanidade, ele se revelou ao ser humano na revelação geral. A revelação geral é a criação, é os céus, é a natureza, é as coisas belas que os nossos olhos contemplam a cada dia. E o versículo 21 de Romanos capítulo 1 diz que, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Olha que coisa terrível, caótica. Deus se revela à humanidade, Deus se revela ao ser humano por meio das coisas que foram criadas. E o versículo 21 de Romanos capítulo 1 diz que, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Então a humanidade, ela é inimiga de Deus. Os homens são inimigos de Deus. As pessoas que não querem aceitar a Jesus, as pessoas que não reconhecem a Jesus como mediador entre Deus e os homens, elas são inimigas de Deus. Porque Deus se revelou através da criação. Deus se revelou através da natureza. Tudo isso manifesta a glória de Deus. O Salmo 19, verso 1 diz que os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento obra de suas mãos. Glória a Deus. Mas o texto também diz que, Romanos capítulo 1, verso 21 diz que, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus.